Havia um momento na vida em que tudo começava a perder o sentido, não porque o mundo tivesse mudado, mas porque aquilo que antes parecia sólido já não se sustentava mais dentro de você. Foi assim com ela. Não houve aviso, nenhum sinal claro. Apenas uma sensação crescente de deslocamento, como se estivesse vivendo uma vida que não era exatamente sua. As conversas pareciam vazias, os dias repetitivos, e até os próprios pensamentos soavam como ecos de algo aprendido, não descoberto. Até que, numa tarde comum, enquanto caminhava sem destino definido, encontrou uma pequena passagem escondida entre duas paredes antigas. Não havia nada de especial nela, exceto pela estranha sensação de familiaridade. Ela não lembrava de já ter estado ali, mas algo dentro dela reconhecia. Sem pensar muito, ou talvez sem conseguir evitar, atravessou. Do outro lado, o mundo parecia distorcido. Não era um lugar caótico, mas também não seguia lógica alguma. As cores eram mais intensas, os sons mais vivos, e o tempo parecia não obedecer às regras que ela conhecia. Foi então que encontrou o primeiro habitante daquele lugar. Sentado sobre uma pedra, havia um homem de olhar penetrante e sorriso indecifrável. "Finalmente!" disse ele, como se já a esperasse. "Quanto tempo você demorou para chegar até aqui?" "Eu não sei onde estou", respondeu ela confusa. "Isso é um bom começo", ele disse. "Quem não sabe onde está, pelo menos já não está preso à ilusão de saber." Ela franziu a testa. "Que lugar é esse?" "Este é o lugar onde as coisas são como realmente são, não como você aprendeu a enxergar." "E quem é você?" "Eu? Sou aquele que faz perguntas, mas não se preocupe. Não sou eu quem vai te confundir. Sou apenas quem revela a confusão que já existe dentro de você." Ele se levantou. "Me diga, quem é você?" Ela abriu a boca para responder, mas parou. Seu nome veio à mente, sua história, sua profissão, seus relacionamentos, mas por alguma razão tudo aquilo parecia insuficiente. "Eu sou eu", disse, hesitante. Ele sorriu. "Essa é a resposta mais comum e a mais vazia. Se tudo o que você acredita sobre si mesma fosse retirado, quem restaria?" Ela não soube responder. E foi nesse momento que percebeu, nunca tinha realmente se feito essa pergunta. Seguindo adiante, encontrou um enorme labirinto. As paredes eram feitas de espelhos, mas não refletiam apenas sua aparência. Refletiam versões. Em um espelho, ela se via como alguém forte, confiante, admirada. Em outro, como alguém fraca, insegura, rejeitada. Em outro, alguém raivosa. Em outro, alguém dócil demais. Ela começou a andar entre os espelhos, cada um mostrando uma faceta diferente de si mesma. "Qual deles sou eu?" murmurou. "Todos", disse uma voz atrás dela. Ao se virar, viu uma figura encapuzada. "E nenhum", completou. "Isso não faz sentido. Faz mais do que você imagina", respondeu a figura. "Você passou a vida tentando ser uma dessas versões, ou fugindo de outras. E qual é a verdadeira?" A figura se aproximou de um dos espelhos e o tocou. O reflexo se desfez. A verdadeira é aquela que observa todas essas versões sem se confundir com nenhuma. Ela ficou em silêncio. Então, "Eu não sou isso?" apontou para os reflexos. "Você experimenta isso, mas não é isso. E por que parece tão real? Porque você acredita."
Mais adiante, encontrou uma grande mesa repleta de comida. Mas não era comida comum. Ali havia validação, reconhecimento, aprovação, elogios, poder, controle. E também havia distrações, vícios, fuga, ilusão. Uma multidão se alimentava desesperadamente. Comiam sem parar. E quanto mais comiam, mais vazios pareciam. Ela sentiu vontade de experimentar. Pegou um pedaço de aprovação. O gosto foi intenso, prazer imediato. Mas durou pouco. Logo veio a necessidade de mais. E mais. E mais. Até que percebeu algo perturbador. Nada ali saciava. Apenas alimentava a fome. Esse lugar nunca te preenche, disse uma voz ao seu lado. Era uma mulher de olhar calmo. Então por que todos continuam comendo? Porque acreditam que a próxima mordida vai ser diferente. E não é? Nunca foi. Ela largou o que estava em suas mãos. Então o que realmente nutre? A mulher sorriu. Aquilo que não pode ser consumido. Ao sair dali, o ambiente mudou. E então, ela apareceu. Uma figura idêntica a ela, mas diferente. Os olhos carregavam raiva, mágoa, ressentimento. Finalmente você chegou, disse a sombra. Quem é você? A sombra riu. Eu sou tudo aquilo que você tenta não ser. Ela sentiu um desconforto imediato. Eu não sou assim. Não? A sombra se aproximou. E aquela raiva que você esconde? Aquela inveja que você não admite? Aquela dor que você finge não sentir? Eu sou o que você reprime. E é por isso que eu te controlo. Isso não é verdade. A sombra inclinou a cabeça. Então por que você reage de forma desproporcional às coisas pequenas? Ela congelou. Por que certas pessoas te irritam tanto? Por que você se sente atacada quando ninguém te atacou? Cada pergunta era como um golpe. Eu não sei. A sombra sorriu. Sabe sim, só não quer olhar. Ela respirou fundo. E o que acontece se eu olhar? A sombra deu um passo mais perto. Eu deixo de te controlar. Silêncio. Ela hesitou. Mas, pela primeira vez, não fugiu. Olhou diretamente nos olhos daquilo que sempre evitou. E, lentamente, a sombra começou a mudar. Não desapareceu, mas perdeu a forma ameaçadora. Eu não sou sua inimiga, disse ela, agora com uma voz mais suave. Eu sou energia não reconhecida. Então, o que eu faço com você? Me integre. Ao final da jornada, ela voltou ao ponto inicial. A mesma passagem, o mesmo mundo do outro lado. Mas algo era diferente. O mundo não havia mudado, mas a forma como ela o via, sim. Agora, quando sentia raiva, não fugia, observava. Quando sentia necessidade de aprovação, questionava. Quando surgia uma emoção intensa, não a reprimia, nem se identificava totalmente. Ela apenas via, e nesse ver, havia liberdade. O autoconhecimento não é um destino, é um processo contínuo de desilusão. Não é sobre se tornar algo novo, é sobre deixar de ser aquilo que você nunca foi. E talvez, no fim, a maior descoberta não seja encontrar respostas, mas perceber que a pergunta mais importante sempre foi: quem está vivendo a sua vida?